E aí, beleza? Mais uma edição do Rock Café, esse programa que nos dá muito prazer fazer. Estávamos até conversando aqui antes e lembrando que essa ideia começou em 2017, com outro nome até, era Rock and Lee. E aí, em 2018, nós levamos a sério a ideia e começamos a fazer o Rock Café. E temos feito praticamente todos os anos de lá para cá, graças a Deus. E eu trago hoje aqui uma grande amiga de adolescência, eu acho até, né? A Giza Carvalho. Obrigado por ter vindo, por estar Eu aqui. agradeço pela E foi oportunidade. muito interessante a ideia, porque eu estava nesse local aqui na Casa do Colono, um dia conversando com outro entrevistado, e a Giza passou, porque ela dá aula aqui, ela vai falar sobre isso. Eu falei, caramba, a Giza, lógico. Eu pensei na hora, já pensei assim, é a próxima. Já chamei na hora, a gente conversou e trocamos uma ideia. E a Giza tem muita história legal para falar da vida dela, da dança e tudo mais. Eu acho que a maioria das pessoas em Poços de Caldas conhecem a Giza Carvalho, de uma maneira ou de outra, nessa ligação toda dela com a dança. E aí, Giza, como a dança entrou na sua vida? Quando entrou? Então, a dança, a minha irmã começou no balé aos 3 anos de idade, né? Então, a minha irmã mais velha que eu, 3 anos. E depois seguindo a carreira dela dentro do balé, eu fui acompanhando, né? Minha mãe, quando eu completei 3, 4 anos, também a mesma idade da minha irmã, ela já me levou para fazer balé clássico, baby class na época, né? Baby class. E então eu seguia, assim, a minha inspiração de primeiro foi minha irmã, né? E com o apoio da minha mãe, com a orientação, essa força da minha mãe sempre foi muito ligada à arte, né? E aí eu fui seguindo, aí eu comecei também com 4, 5 anos. Logo depois da minha irmã, eu entrei e fiquei até hoje. E a sua irmã não continuou? A minha irmã parou. E você continuou? Aí eu continuei. Você foi fazer vários estilos de dança? Isso, eu comecei com baby, depois só que eu já me apaixonei pelo jazz, pela dança afro, pelas músicas brasileiras, né? E essa coisa mais rápida, mais dinâmica, vamos dizer assim, né? E aí eu continuei, mas fiz muito tempo o balé, mas dali eu já entrei para o jazz, e do jazz já fui fazendo outros ritmos, sabe? Mas sempre com a base no balé clássico, mas trabalhando mais essa soltura, essa alegria, essa força mais dentro das outras modalidades, né? E foi lindo, assim, eu estou até hoje. Não, muito interessante, são muitos anos, muitas décadas, né? Muito tempo. E a nossa história meio que se confunde, né? Porque a gente se conhece aí da adolescência, na adolescência foi quando eu comecei a cantar também, né? E a Giza já era, assim, uma referência, assim, dentro da dança. A gente se encontrava no conservatório, né? No conservatório. Quando o conservatório era na boa, Urca. né? Na Urca. Um tempo muito bom. E antes de seguir com essa conversa muito agradável, dê um like nesse vídeo, porque você nos ajuda muito a dar continuidade ao Rock Café. Naquela época você já estava dando aula, né? Você começou a dar aula na adolescência. Com 14, 15 anos eu comecei a dar aula. Eu comecei na dança, né, aos 4, depois com 14, 15, aí minha professora tinha machucado na época, aí me pediu para substituí-la por um tempo, né? E só que aí depois ela acabou ficando mais tempo do que era previsto e ela falou, fica com as turmas. Aí eu já fui ficando. E dali já fui, depois eu fiz educação física e tal, e foi dando essa sequência, né? Mas eu já continuei com essas turmas que eu já aos 15 anos de idade, aqui nas Termas, né? Sim. Eu tinha umas turmas aqui. Na época eu falei, como que a vida é cíclica, né? Assim, a gente nem imagina onde que vai retornar, né? Ali naquele outro ambiente de outra forma. E aí comecei e fiquei já organizando espetáculos, já começando a fazer montagens. Então, você foi fez muito legal. educação física? Fiz educação física, em Muzambinho. Em 88 eu entrei, né? 88, 89. Peguei a última turma de 3 anos. Então, mas assim, a minha vontade mesmo na época era fazer faculdade de dança, né? Cheguei lá para o Rio, né? Que meus tios moravam lá. Cheguei para o Rio, ver possibilidades, tudo, mas não ia ter condições assim para manter, para ficar lá. Aí meu pai e a mãe falaram, não, vamos ver outra coisa por aqui que fique mais perto e mais fácil até para poder manter, né? Mas como eu já estava dando aula, aí eu já consegui organizar com o trabalho, ir para a faculdade mesmo e poder pagar, me virar nesse sentido. Sim. Aí foi assim, então eu já estava, as aulas em Muzambinho eram 3 vezes por semana, segunda, quarta, sexta e sábado, 4 vezes. Então dava para eu trabalhar, dar todas as aulas e então foi aquela correria. É perto, mas né? muito vale perto.
Então foi tranquilo, assim. E foi uma que também, dentro da educação física, eu já me encontrei com o pessoal da dança, né? Tem então, uma certa ligação, né? Já, aí eu ficava mais nas aulas de dança mesmo, eles até me liberavam. Não vai dançar, que você vê que você é da dança. Então, criou esse vínculo. Fizemos um grupo de dança lá, muitas apresentações, levava meus alunos daqui para lá. Para Muzambinho. Tudo para Muzambinho. Então, fiquei bem em volta assim, da dança lá, não tanto do esporte em si, né? E foi também uma época muito linda, né? Cada um com o seu, né, o seu momento, seu valor, né? E profissionalmente você seguiu na dança, né? Na dança. Não foi como na educação física, né? Não. Aí eu falei assim, não, vai ser sempre na dança. Eu falava para minha mãe que eu queria ser professora, porque eu gosto muito de ensinar, ter essa paciência, essa calma para ensinar aí. Eu não imaginaria que seria na dança, mas uma coisa foi puxando a outra, né? Identifiquei, mesmo na faculdade, eu já tinha visto que eu queria a dança, assim. A dança, a arte, o espetáculo, a montagem, é muito lindo, né? Muito mágico, né? Sempre. E os espetáculos da Giza sempre foram muito bonitos. É exatamente isso. Sempre foi muito elaborado, né? Muito detalhista, né? Muito detalhe, muito amor envolvido, né? Muita dedicação, assim. Foi uma época, assim, muitos espetáculos também, muita história, né? E também com um cunho social, né? Que a gente sempre fez, né? Voltado para os alimentos, depois na época do frio, cobertores, agasalhos. Então, foi tudo uma coisa puxando a outra, né? Sim. E tem a ver com isso que você falou, dessa sua calma também, dessa paciência, né? Você é assim, né? Eu sou tranquila. É o seu jeito mesmo. E isso é bom, né? Inclusive para você passar suas ideias de dança para as alunas, né? Para poder... E assim, como a escola sempre teve, assim, o intuito da escola não era profissionalizar. Era assim, eu queria assim, uma escola que todo mundo pudesse dançar, não importa o corpo, tamanho, idade. E assim, eu sempre tive essa vontade. Falei, gente, as pessoas, todo mundo poderia dançar. A dança é tão mágica, transforma tanto, né? A arte transforma, né? Sem dúvida. E a dança tem esse trabalho tão bonito, você não precisa falar, mas você se expressar, né? Se permitir isso, né? E foi assim mesmo, tanto que da escola mesmo, pouquíssimos seguiram carreira, né? A maioria era familiares dançando, a família inteira dançando. Vó, mãe, filho. Sim. Então era muito legal esse tempo todo, esse período da escola, né? Que foram 32 anos. Mas foi bem voltado para isso, para todo mundo ter oportunidade de dança. E os espetáculos, o povo achava que era, por ser tão bem ensaiado e bem organizado assim, o povo achava, nossa, mas são bailarinos mesmo? Não, e assim, os donos de casa, as pessoas comuns, entre aspas, né? Não era gente que seguia dança, independente de idade, né? Mas o ensaio, a dedicação, e na vida de cada um virar um evento mesmo, que elas falam até hoje, vira um evento, a espera, né? Para aquele dia. Avisa os amigos, familiares, vizinhos. É muita emoção, né? É muita emoção, né? E destrava muita coisa, né? A pessoa se colocar ali também, se permitir isso, né? É muito enfrentamento também, né? O lance, isso que você falou do destravar muita coisa, é uma coisa que a arte faz, né? Faz. Na nossa vida, né? De destravar certas coisas, limites que a gente não atravessa na vida normal, mas que na arte a gente consegue atravessar, né? Ela tem esse efeito, né? Esse poder. Tem esse poder mesmo, de destravar, realmente. Eu acho que você se expressou bem nesse sentido. Porque, independente da arte, seja música, teatro, dança, artesanato, destrava algumas coisas na sua cabeça e você age diferente, você pensa diferente, você sente diferente. Tudo aquilo que você está vivendo. Abre suas gavetas, porque a gente fica muitas crenças, muitas coisas, padrões mesmo, né, que a gente vem e vai se fechando, né? Então vem para fazer o inverso, para se liberar e se permitir, né? E até se conhecer, né? Sim. E a maioria dos teus alunos são mulheres, são alunas, né? A maioria é mulher. A maioria sempre foi, né? Sempre foi. Agora na escola a gente tinha as danças de salão, né? Aí os casais, depois tinha os grupos masculinos também a gente fazia mais na área circense. Então tinha isso, mas sempre a maioria... A maioria é mulher. Mulher. Mulherada. Tem mais ligação com dança, né, do que o homem. Eu acho que tem... que busca, mas hoje muito, mas não, a mulher busca mais, né? Busca mais, a mulher busca mais, sim. Eu não sei se existe uma necessidade, você acha que tem a ver com isso? Uma necessidade do corpo mesmo, feminino? Pode ser também, mas porque o corpo feminino é mais bonito que o corpo masculino, não é?
como um todo? Talvez pela sensibilidade, eu acho também que, né, porque abre muito na sensibilidade, mas como o sonho da criança, geralmente, às vezes, quando menina, é ser bailarina, né, dançar, então acho que já vem todo um movimento assim, né? Da alma mesmo, porque é um chamado. Agora tem gente, por exemplo, hoje que faz aula, mas porque quer ser um pouquinho mais delicada, porque ter uma melhor postura, ou que quer só se parecer. Então, sempre foi mais nesse formato, entendeu? E assim, os que quiseram seguir carreira teve todo o apoio, estão fora, né? Tem gente fora do país também, então assim, é muito legal. E lembrando sempre da base aqui, né? Então é que é importante isso, né? O reconhecimento também. Sem dúvida. Mas a dança, a maioria é mulher mesmo, sempre buscando, que é muito do feminino, né? É por isso que eu estou pensando, tem mais a ver com o feminino, eu acho, a dança. Até a gente, se for pensar na época de brincadeira de escola, de festa junina, tinha sempre mais mulher do que mais meninas do que os meninos. As meninas dançavam com as meninas, né? Porque os meninos ficavam meio sem graça de dançar. Ficava sempre aquela timidez. Os meninos geralmente mais no hip hop, agora a dança de salão, forró, né? Que aí vem. Forró tem muito Mas homem. mesmo assim, nas aulas, a gente, não tinha, né? Os homens sempre, a maioria mulher. Sim. Sempre. E nesses anos todos, a gente estava conversando sobre isso um pouco antes, né? Que era o lance da escola da Giza. Você sempre teve algumas escolas que eram suas ou que você dava aula, que tinham um nome, mas que as pessoas se referiam à escola como a escola da Giza. Tô na Giza, vou pra Giza, tô aqui e na hoje Giza. virou isso, né? E virou. A gente está aqui nas termas, né, na Casa do Colono, é até interessante você falar sobre isso, a escola da Giza. Então, eu estou no espaço hoje aqui, né, depois desse tempo todo da escola, pós-pandemia, né, eu já fiz essa parceria com a Anafar, né, e aí eu estou com uma sala, né, essa sala é um espaço aqui dentro das termas, que é maravilhoso, a sala é belíssima, própria para dança mesmo, desde o piso, os vestiários, é coisa que a gente sempre sonhou. E aí estou com as aulas aqui agora, né, de jazz, de ritmos, tem a Vanessa também que está dando aula aqui com a gente, que é dança do ventre, jazz afro, então a gente faz esse movimento aqui, já com alguns espetáculos, né, a gente fez o espetáculo para o pai, os ensaios foram aqui também, e agora a gente está preparando algumas coisas também, umas intervenções artísticas com as turmas daqui. Então tá lindo, né? A gente só tem que agradecer, que é um espaço muito abençoado, né? O espaço aqui é maravilhoso, sensacional. Maravilhoso. É de segunda a sexta que você dá aula? Aqui? Segunda, aqui eu segunda, quarta, até quinta as minhas, mas tem a Vanessa também, né? Que é outra professora, que também usa espaço aqui. Sim. Então é de segunda a sexta, segunda a sábado. Segunda a sábado. Que sábado também tem aula. Bom, pode fazer a sua propaganda, aliás, por favor, faça. Porque tem as aulas de ritmos, né? Que é segunda e quarta à tarde, tem na parte da manhã também tem ritmos, a dança do ventre é à noite, terça, quinta e sábado. Tem o jazz adulto também, que é na quarta às 19. Tem a aula também para a terceira idade, que esse grupo também é muito lindo, que nem a gente fala que são jovens há mais tempo. E é um grupo muito legal também. Aí a gente está nesse movimento, então, de vez em quando a gente faz workshops, uns aulões, umas coisas abertas assim. Porque aqui o espaço pede, né? É muito lindo, né? O espaço aqui ajuda muito, Ajuda muito. E eu acho que foi uma boa parceria, né? Da Giza com as termas, né? Nossa, tô amando. Que legal. Foi inclusive, que eu falei, né? A gente grava aqui o Rock Café, né? A Adriana nos cede o espaço, e a Andréia. E nessas a gente sempre te vê passando por aqui, né? Correndo para lá, para cá. E é sempre bem interessante. Todas as vezes que eu encontro a Giza, é sempre essa alegria, sempre essa simpatia, essa calma. E eu acho que um pouco disso tudo dela, dessa alegria, dessa simpatia, desse jeito amigo dela de ser, tem a ver com o pai. Que aí eu vou tocar no assunto do pai, que a gente até perguntou para ela se poderia falar sobre isso. Ela falou assim, pode e deve. Porque a Giza, algumas pessoas não sabem, mas a Giza é filha do Jacques, o grande Jacques, né? Que já nos deixou, mas que foi uma das pessoas mais importantes para Poços de Caldas, em Poços de Caldas, e para as pessoas da cidade, né? Muito especial e único, né? E único. É um presente mesmo. E a maior honra, né? A maior gratidão, eu falo. Sempre agradeço a Deus a oportunidade de ser filha dele, de tanto aprendizado, de tanta
tanto amor envolvido, né? De tanta fé, união, assim, um exemplo, né? De tudo. Sim. Né? Então, sou muito grata. E ele sempre te apoiou, né? Sempre, o maior parceiro, assim, Além da sua amiga. mãe, né, ter te Minha mãe apoiado já também. desde o início, né, e depois, consequentemente, seu pai também te apoiou, né? Sempre muito ligado. A gente não tocava violão, então ele sempre incentivou muito, né, a dança, apaixonado mesmo pela dança. Sempre falava assim, vamos ensaiar, vamos coreografar. Então ele sempre dava esse apoio para incentivar também na criatividade, que eu achava muito legal isso. E na verdade, isso tudo começou foi quando eu comecei a ser voluntária com ele, nova, no pronto-socorro. Eu fiquei um tempo lá, todo de sair da aula e ia para lá para poder ajudá-lo e ajudar de alguma forma. Só que eu me envolvia demais, aí eu sofria muito, chorava com as histórias. Ele ficava assim, filha, você tem que disfarçar, assim, não sei, porque eu chorava na vida da pessoa. Então, assim, às vezes, então ele foi falando, mas eu ainda fiquei uns 2 anos, só que ele conversava em casa comigo, filho, você envolve demais, vai ter que saber separar, você não pode levar tudo isso, senão a gente não consegue resolver, você anota, porque eu anotava, né, eu fazia a parte de anotação, assim, e aí eu fui falando, ai pai, depois eu fui pedindo assim a Deus, falei, Senhor, me mostra uma forma de ajudar mas dentro do meu trabalho. Aí foi onde surgiu, eu falei, pai, e se a gente começasse a fazer todos os espetáculos voltados com alimento, com as cestas básicas, os cobertores e tal. Aí ele falou, nossa, vai ser ótimo. Eu falei, a gente cria os espetáculos, como é de 6 em 6 meses, a gente começa a criar os espetáculos já voltados assim para o pronto-socorro. Aí ele amou, então ele ficou super feliz. Aí foi onde eu fui deixando mais de estar como voluntária lá e fomos já coordenando os espetáculos para poder fazer as arrecadações, que eram muito, né? Porque depois do espetáculo, quando já lançava, já esgotava os ingressos muito rápido. Então era legal, eu ia toneladas ali para a Urca. Eu imagino. Nossa, porque a gente fazia só sexta, depois ficou sexta, sábado, depois ficou sexta, sábado, domingo, 3 dias para todo mundo, para receber todo mundo. E aí, até uns dias falaram, não dá para ficar sendo mais de alimento assim, porque tá uma tonelada. Até conseguir tirar, né, retirar de lá, levar para academia, montar cestas e tal. Mas fica muitos anos assim. Aí depois que a gente foi comprando ingresso, já comprava a cesta pronta, para facilitar mesmo. Mas ele, todo nesse amor, o olho dele, né, vibra, né? E ele sempre teve muita intuição, muita fé, né? Então os espetáculos sempre foram voltados para uma reflexão, para as pessoas saírem muito melhor do que entrou, isso que é da arte, né? Mas também com uma mensagem no coração. Sempre fiz questão disso, de trabalhar muito com a emoção e também para os questionamentos, assim, que eu acho sempre muito importante, né? Sim. Saber o porquê. Eu lembro de na Urca assistir espetáculo seu, tanto lá embaixo, nas cadeiras embaixo, quanto em cima. E era sempre, a visão era sempre muito boa, era sempre muito interessante, e essa amplitude mesmo que você dava aos teus espetáculos. É muito detalhe, né? E assim, a família toda trabalhando junto, né? Meu irmão, que se ajudava na escola, meu pai, minha irmã, meus sobrinhos que ajudavam na produção, então a família inteira. Todo mundo envolvido, né? Tudo. E a gente fazer as coisas assim, porque eu acho que a entrega é muito importante em tudo que a gente faz, né? Sim. Tá inteiro, né? Não fazer meio, fazer uma coisa mais assim, a gente nunca, graças a Deus, não conseguiu fazer. Ou estava inteiro, presente e com muito amor mesmo envolvido. Aí o resultado é esse, né? De envolver todo mundo, envolver as famílias, as pessoas se sentirem, nossa, né? Assim, que espetáculo, né? E eu sempre brincava, por causa do mergulho é um flash. Vamos entrar assim, se permitir, né? Você esquecer cada papel, e se entregar ali naquele momento, porque o palco, né, é muito sagrado, né? É um templo, né? Não, é outra coisa. Entendem? Então, foi, você é uma pessoa aqui embaixo, você é outra pessoa lá em cima, né? Completamente, não muda tudo. Então, isso eu passei sempre para os alunos também, para sempre ter essa reverência e entrar. Quantos artistas, né, não passaram por ali, quanta energia, quanto amor envolvido ali, quanta dedicação, quanto suor e tudo, né? Então, essa reverência eu até hoje sempre tive, e o pai também, porque minha mãe, na época antigamente, ela que preparava os arranjos de flores com o Fernandinho Friso, e os dois eram muito amigos. Então minha irmã era bailarina clássica, eu sempre fui mais pro jazz, mas os espetáculos sempre eram enfeitados com flores, né? Assim nos corredores, e a minha mãe ficava sempre ajudando ali. Olha que legal, né? Então ela era a base da minha mãe também, então foi a família inteira envolvida.
Isso é importantíssimo, né, Giza? Esse apoio que você teve da família, não só apoio, mas participação, né? Nossa, muda tudo, né? Muda tudo. Porque é um acolhimento, é um colo mesmo, né? E um abraço assim de, né? Vai que estamos juntos aqui. É, uma sensação de que seu trabalho está dando certo, né? Tá dando certo. E resultado, dando resultado. E dando resultado, porque assim, e o maior, assim, quando os textos, eu sempre escrevi muito, sempre gostei muito de escrever também, aí eu escrevia as mensagens, e as pessoas sempre me perguntavam, né, que mensagem que é essa? Como que, nossa, me tocou, essa noite foi muito especial para mim, foi significativa, isso não tem preço, né? Não, Assim, não tem preço. De ver que através da dança, da arte, né, mas da dança que não tem a fala, no caso, mas poder tocar, né, através do movimento, uma mensagem, na forma de se dançar, a música que é colocada, então é tudo muito rico, né? Muito E essa lindo. junção que você fez com seu pai, a partir de quando você começou a fazer essa junção com seu pai, da dança com o trabalho dele, isso aí deve ter dado um boom, né? Naquele momento. Nossa, foi porque Porque você atinge muita gente. Muita gente. E ali, 89 que eu abri a academia com essa minha amiga, foi em 89. Aí eu já conversei com ela, né? Ela não sabia do meu pai já, mas eu falei assim, eu gostaria de fazer os nossos espetáculos voltados já com alimento, que seria dezembro. Aí ela falou, não, mas vamos fazer sim. Aí já foi ficando, porque meu pai recebia as pessoas tocando violão, né? Então eu ficava ali na porta, tocando violão. Primeiro que ficava lá dentro, depois ele falou, filho, eu gosto de ficar perto do povo. Queria ficar lá fora. Eu falei, vamos lá para fora. E aí você já vai recebendo os alimentos e já vai conversando com as pessoas também. E ali já foi, desde 89. Então a gente fez a vida toda, né? Os 32 anos foram de alimento e cobertores. E a sua vida se confunde com a dança, né? Como um todo. Como um todo, porque não dá para falar. Não dá para desligar uma coisa da outra. Se eu falar de você para alguém, se eu falar da Giza, que Giza? A Giza da dança. Todo mundo fala Giza da dança. É interessante. Porque a vida inteira, né? E ficou vinculado. E depois com os espetáculos, e depois os projetos, né? Vários projetos CRAS, né? Todos os CRAS aqui, a maioria. E tudo vinculado, né? Com a dança, sempre levando a dança, né? Em tudo quanto é lugar. Sempre com uma mensagem muito boa, né? Sempre, porque é tão importante, né? É importantíssimo. Não deixar de passar isso através da arte também, e enquanto corpo também a gente lembrar sempre, eu sempre falo das meninas, né? A gente mora na gente, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Isso é importante. Onde é a nossa casa, né? A nossa morada, enquanto aqui... Você fala isso para as suas alunas, né? Falo. Eu falo que é o templo, né? É muito sagrado, né? Então, tudo aqui, a gente tem que estar tem muita reverência, né? Muito amor, muita gratidão, né? Então, eu sempre falo, fico, né? Observo, você fala, mas tô aí com a dança, quando consegue fazer um movimento, completar um movimento, é tão bonito, não só fazer por fazer, né? O sentir. Porque cada um é cada um, né? Um universo à parte, né? Mas e fazer esse movimento de buscar em si o que te traz, né, para a vida, para o sentir algo maior, sem ser tão, né, só de simplesmente dançar. Isso é fácil, por isso que eu falo que a dança é uma magia, né? Porque faz muito movimento dentro, né? Eu acho que toda arte faz isso, mas enquanto você colocar no corpo isso, quando está muito, né, às vezes enrijecido ou travado com tantas coisas guardadas, né? Sim. Então a gente chega de um jeito tão, assim, com aquela tensão, e aí sai já com essa leveza tão legal, né? Eu amo ver isso. Eu imagino. Eu ia até te perguntar sobre isso, sobre as suas alunas. Você formou algumas alunas que também viraram professoras? A maioria que está... Sim, porque da escola, depois quando chegou a pandemia, acabei entregando a casa, né? Por conta da pandemia. Porque o espaço que a gente tinha para dar aula era... Assim, eu tinha que dar, nas nossas salas, a gente tinha 6 salas na época, ali no Benedito Ottoni, mas as turmas eram grandes, né, 25, 30 alunos, por exemplo, 20, 25 alunos, mas com a pandemia tinha que ser 4, 5, que jeito que ia conseguir dar aula, né, a gente fez aquele formato pelo Zoom, né, e acabei entregando a casa. E para retornar, depois aí já foi o convite aqui da Deise, aqui com a parceria com a Anafar, e aí juntou tudo isso. Quando foi no retorno, o que aconteceu? Elas me ligaram, tia Giza, tu me chama de tia Giza, né? Tia Giza,
a gente vai voltar com a escola? Não vai? Eu falei, eu não estou pensando em voltar mais nesse formato, não, acho que fechou um ciclo, né? Para mim, né, no sentido, né, porque foram 32 anos bem vividos e muito dedicados, né? E então ela falou assim, eu estou pensando em dar continuidade. Eu falei, então vai, porque as meninas começaram comigo tudo criança, com 8, 9, 10, inclusive meu sobrinho, que hoje está no exterior, lindo. Mas dali com 14, a mesma coisa que eu tive a oportunidade, eu fiz com eles. Com 14, 15 anos, eu preparei, já fui colocando tudo para dar aula. Os que se destacavam e que queriam, eu fui dando essa oportunidade, te preparando para a aula e já abrindo turmas. Então, meu sobrinho foi um que já não tinha até lista de espera para ele, de tão bom que ele era, muito bom. E com 3 anos já coloquei ele, assim, lógico, com assessoria, né? E aí depois, agora que eu parei, tá todo mundo, as que continuaram, estão aí, já com seus espaços, é tão legal, né? Isso é muito bom, né? Seguindo a linha delas, né? Achando o que cada um representa, né? Porque até que o movimento da escola era meu, no caso, né? A energia era minha, vamos dizer assim, né? O formato todo, mas elas continuaram, estão tudo dando aula. Cada uma na sua área. E não viraram suas concorrentes, né? Porque não são isso, né? Porque o seu nome já está tão consolidado. Porque a próprios professores que eram da escola ficaram numa parceria, entraram juntou um grupo e foi. Os que não quiseram mais estão fazendo outras coisas. Mas, e aqui quando teve esse convite na Flávia, eu falei, eu acho que está na hora de ser um outro ciclo agora. Eu senti um fechamento assim, natural. Você lida bem com esse fechamento de ciclo? Bem. Isso é importante, né? Muito, porque assim, porque primeiro, acho que você sente num chamado, né? Eu sinto muito no coração, nas minhas orações mesmo, eu peço sempre. Quando se tiver alguma coisa que está em desconforto, aí eu falo com ele. Eu já falo, tem algo que acho que já fechou um ciclo, e tanto que foi assim, cada um seguindo, mas não tem nada a ver porque é um trabalho completamente diferenciado, né? Que aqui, o foco já nas termos aqui, por exemplo, o foco já não é tantos espetáculos, tanta coisa, que é um trabalho mais reduzido, mas porém muito profundo e intenso também, mas é outro formato. E eu acho bom que eu posso me dedicar mais também, né? Porque ele tinha que coordenar todos os professores, todos os horários, tudo. Nossa, não tem muita... Mas assim, só agradeço, foi muito tempo e uma vida, né? Sem dúvida. Que eu amo. E em relação aos espetáculos, como é que está isso hoje? Então, agora eu faço mais... Eu estou nos espetáculos que eu sou convidada para fazer direção coreográfica, essa parte. O último espetáculo que a gente fez na direção artística, coreografia, foi do meu pai, né? Em homenagem a ele. Foi lindo. E agora eu vou criar um outro formato, não sei, assim, de uma coisa mais solta, não tanto de tanta coisa assim. Ainda está vindo as inspirações, algumas sabe? Ideias. Porque aí aquele formato eu acho que já não acho que já mudou, né? Então acho que é outra forma de fazer. Porque acho que agora você tem isso aí que cresceram. Sim. Agora vocês vão fazendo aí. E a dança tem essa coisa, tipo, eu vou perguntar isso porque na música tem. Algumas coisas ficam datadas, sabe? Alguns espetáculos musicais não dá mais para fazer nesse formato. Eu tenho que mudar para fazer porque nos tempos atuais. Na dança tem isso? Ou você consegue mesclar o atual com a tua maneira antiga de trabalhar? Nos espetáculos? Nos espetáculos. Não, dá para mesclar, dá para dar uma mexida assim boa. Sim. De trazer assim, dá para mesclar bem. E assim, porque meus espetáculos sempre foram muito intuitivos. Então, assim, os temas, tudo muito intuído, sempre foi muito intuitivo, a vida inteira. Então, sempre terminava, já vinha, é para ser isso, para falar desse tema, é para falar desse tema. Então, já vinha tudo escrito, assim. Eu continuo nesse sentido, sabe, de trabalhar nesse sentido, mas assim, como assim, antes eram 6 salas, sei lá, mais de 300 alunos, né? Então, 300 alunos. Nossa, muita gente. Nossa, pro palco mesmo a gente levava uns 150, 100, é muita gente. Né? E 6 salas funcionando ao mesmo tempo, assim, desde bebês de 2 aninhos até... Então, tanto que os espetáculos tinham que ser tudo separado. Bebezinho de 2 a 5, depois um outro espetáculo só de 5 a 12, e depois o da noite só de 13 em diante. Então, porque não cabia mesmo, né? Muita gente, graças a Deus, assim. Mas é o que eu falo, quando veio a pandemia também, acho que veio todo um movimento, acho, para a humanidade, né? Para despertar mesmo muitas coisas, como dizia o pai.
adiantou muito não, né, filho? Vamos ver o que precisa vir. Que eu achava que o amor, às vezes, ia ser tão mais aumentado, e não acho que foi o contrário. Foi o contrário, então assim, foi uma tristeza. Foi estranho. A gente pensar que ia ter tanta mudança, vai falando, agora você vai ver, as pessoas vão pensar mais. As pessoas, vai ter mais, e não aconteceu. Infelizmente, não foi isso. Não foi isso, mas foi um chamado muito importante, né? Porque né, tem que ter uma abertura aí para perceber, né? Esse movimento, mas após a pandemia, assim, veio esse... Quando ela me convidou, eu falei, dá para reunir de outra forma, porque hoje o pessoal fala, volta com a escola, volta assim, mas tudo é um período, né? E a gente tem que saber se ouvir, né? Prestar atenção no sim, no não, como que funciona. E o tempo muda, a gente muda também, mas não pode perder essa chama. Eu ia falar sobre isso, que essa verdade que você passa, mesmo com as mudanças de ciclos, você continua passando. Sim. É impressionante, porque isso é seu. É meu. É da Giza. Né? De olhar para você e perceber essa verdade que você passa com a sua dança, com os seus ensinamentos dentro dessa área, que é muito importante, que nem sempre é fácil, sabe? Por essa coisa da mudança, do fechamento de ciclo. Eu falo isso por mim até. Eu tenho uma certa dificuldade com alguns fechamentos de ciclos. Eu fico tentando, não, isso não pode, não é possível que passou, que acabou, que eu tenho que tentar outra maneira. Mas tem que tentar, né? Isso tem que aí, tentar. Que você vá na marra, né? Mas você vai muito naturalmente. Eu vou natural. Eu acho que acho que é um ponto positivo. É ponto positivo, sem dúvida que é. É um ponto muito positivo, o pessoal fala, porque é muito seu. Porque o povo fala, você tá nem... Não, porque eu acho que quando veio todo o movimento, na hora você se assusta um pouco, né? Eu falei, nossa, meu Deus, quanta mudança. Vamos respirar, vamos entender. Então, assim, mas eu chamei meus irmãos, conversei, lógico, a gente chorou junto, mostrando, mas eu agradeci muito. Assim, eu não fico vendo no que falta, mas eu agradeci todo o tempo e todo o aprendizado. Porque não pode passar por tudo isso sem assimilar o aprendizado que está sendo trazido, né? Então, conversei e fui agradecendo, honrando cada coisa, inclusive as coisas, tudo que era da escola, eu passei para outra menina que ficou, que está com o trabalho dela hoje. E aí fomos conversando, eu falei, assim, vamos ver onde que é para ser agora, vamos ver como que o caminho vai se mostrando, né? E eu já fui, e foi tudo assim, tudo encaminhado. Mas assim, mas às vezes a cobrança às vezes de fora, não, porque tem que ser. Então que nem assim, quando meu pai fez a passagem dele, pessoal, você vai assumir. Porque você tem o jeito do teu pai, você não sei o quê. E eu fiquei eu falei, gente, mas eu tentava pensar de todo jeito. Eu falei, mas como que eu vou assumir um ponto-socorro, meu Deus? Então, autoridade, a gente veio, me ligou, prefeito, todo mundo veio conversar. Giza, é bem você poderia assumir, né? Da continuidade. Mas olha como que a gente tem que ter tanto respeito por quem a gente é, né? Pelo aquilo que a gente sente de verdade, porque a gente tem que ser muito verdadeiro na alma, né? No coração, porque senão as coisas não fluem, né? E aí eu falei, gente, mas isso aí não é uma missão, não é o que eu trouxe, uma tarefa, uma missão, assim, para seguir, essa é do Pai. Né? Eu abri uma coisa para poder contribuir, porque foi do meu coração também. Mas você assumiu uma coisa, né, porque as pessoas às vezes, né, não, tem que fazer, tem que dar continuidade. Falei, por imposição, não. Não, tem que ser muito fluido, tem que ser natural, né? Tem que ser verdadeiro. Sem dúvida. Né? Tem que estar inteiro. E a dança sempre teve assim, eu falei, vai ser outro jeito, mas assim, sem resistir, porque assim, quando a gente entra no fluxo que se apresenta, porque não é uma coisa que você forçou, não é uma coisa que foi... Né? Então aí é um fluxo natural da vida, né? A vida é sábia, né? Deus é sábio o tempo todo, não tem erro. Quem erra, quem questiona somos nós, porque está tudo muito bem correto. Então, mas seguir nesse fluxo, que às vezes a gente faz essas resistências, ou questiona muito. Eu não tenho muito isso do questionar, não. Eu sou muito de entregar e confiar. É isso de você entregar para Deus, para que Ele te mostre o caminho, é muito importante também. Porque às vezes o caminho não é o que você está querendo ir, não. Mas lá na frente você vai entender que o caminho de Deus é melhor. Ponto sem nossa, é muito perfeito, né? Eu fico encantada, assim, perfeição assim, divina, como uma coisa puxa a outra, tudo. Então, quando você faz... E o mais importante que eu falo, quando você se coloca a serviço mesmo, né? De fazer o teu melhor, o serviço de Deus dentro, presente naquilo que você ama e que você se entrega. Então, não tem...
Por isso que o povo fala, você não fica com alguma coisa? Eu falei não, porque eu amei, eu fiz assim, 24 horas, enquanto escola, nossa, muito amor envolvido, muita dedicação, então eu fico muito tranquila com os espetáculos, muita dedicação mesmo, quem conviveu sabe como eu sou, e mesmo aqui nas coisas mais simples, a gente está inteiro. Sim. E não perder a oportunidade, né, de levar o amor, de levar uma palavra, que seja através da dança, que seja um sorriso, um abraço, tudo isso é muito valioso, né? E a Giza é isso aí. É esse desprendimento de muita coisa que a gente se prende ou se amarra na vida, e a Giza com essa leveza, com essa simpatia, com essa alegria toda dela, tem muito a nos ensinar. Às vezes a gente estava conversando um pouco antes aqui e eu aprendi muita coisa com a Giza, uma conversa sentada no sofá ali, uma conversa despretensiosa. A gente aprende muita coisa com a Giza e eu acho que você continua passando essa verdade, você vai continuar indo muito bem na sua vida. Tem muitos anos pela frente, lógico, mas você vai continuar com toda essa leveza sua e verdade, você vai continuar arrastando muita gente para perto. Você já tem, né? Muita gente, eu nunca vi ninguém falar mal da Giza, eu sempre que as pessoas falam bem, a citam como uma pessoa muito agradável, uma simpatia, uma alegria, uma amiga, e é isso que é a Giza. Eu queria, inclusive, que você pudesse deixar uma mensagem que vier do seu coração nesse final do nosso bate-papo do Rock Café. E obrigado, mais uma vez, por ter vindo. Eu que agradeço, o maior prazer. Eu quero dizer que o amor é sempre a resposta para tudo, que a gente possa ser cada vez mais inteiro, mais fiel àquilo que a gente sente, e porque a gente estando fluindo bem em nós mesmos, a gente não tem como contribuir, né? A não ser de forma positiva e amorosa para essa humanidade que tanto precisa, né? Desse olhar, e que a gente possa se doar um pouquinho mais, né? Nesse amor universal aí que está aí presente, para a gente poder fazer bonito enquanto estiver aqui. E o mais importante que eu sempre digo, que quem dança é mais feliz. E lembrando, claro, que eu estou doando um café para a Giza através da Adriana. Na realidade, a Adriana e a Andréa que estão nos doando esse café maravilhoso da Casa do Colono. Está muito em boas mãos. Obrigada! Muito feliz. Um beijo para a Adriana, para a Deia. E não se esqueça, claro, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e ative o sininho para você ter mais informações sobre o Rock Café. E claro, eu tenho que agradecer também, além da Adriana aqui da Casa do Colono e a Andréia, a Postos Net e o Maicon, que sempre nos apoiam, que são sempre ao nosso lado, fazendo com que o Rock Café tenha continuidade. Valeu!